Fala pessoal, Trilhante, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um curso aqui no Trilhante, o curso de Metodologia Científica. Eu sou o professor Marcelo Bidóia e vou acompanhá-los até o final desse curso, tentando demonstrar um pouco sobre o que é ciência e como é que se produz ciência a partir de um método, né? Aula inaugural, nós vamos falar um pouco então sobre ciência e conhecimento e entender o que é um conhecimento científico. É algo que parece ser básico, mas somente quando a gente consegue distinguir as características de um conhecimento científico é que vai ficar mais claro para a gente como é e o porquê que eu tenho que traçar determinados caminhos metodológicos para atingir esse tipo de conhecimento, além de entender o porquê que esse conhecimento ele é importante, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que falar então o que é conhecimento. Quando a gente fala em conhecimento, conhecer significa compreender o mundo, compreender alguma coisa, mas de modo geral, quando eu compreendo, quando eu conheço, eu estou conhecendo as coisas do mundo, certo? Portanto, quando eu falo em conhecimento, eu estou falando sobre um conjunto de informações que podem ter sido adquiridos a partir da experiência, de crenças que eu tenho, de valores morais, por exemplo, ou mesmo a partir da aprendizagem, da educação, eu vou adquirindo conhecimento ao longo da minha vida. Agora, eu tenho vários tipos de conhecimento. Conhecimento ele não tem uma única forma, não existe apenas um modo de conhecer o mundo, de compreender o mundo. Eu tenho outras formas, aliás, eu tenho mais de uma forma de conhecimento e que vai tentar explicar para mim, então, a realidade, né? Como eu estou conhecendo o mundo, conhecendo alguma coisa, eu estou tentando tirar da realidade algum tipo de explicação. E isso vai nos ajudar, claro, a tomar decisões e vai ajudar a moldar o nosso comportamento perante o mundo, a nossa atitude perante o mundo e as pessoas. A ciência é um tipo de conhecimento, dentre outros, tá? É um modo de explicar a realidade. E nós vamos ver então quais são esses outros tipos e qual é a característica que os distingue da ciência. Quando eu penso em conhecimento popular, que é o primeiro que a gente vai abordar aqui, eu estou falando daquele conhecimento de senso comum. E aí ele tem umas características. Por exemplo, o conhecimento popular de senso comum é aquele que é adquirido com a minha própria experiência ou que é passado de geração para geração. Não quer dizer que esse conhecimento ele possa ser contrário àquilo que diz a ciência. Por exemplo, eu percebo que ao longo da minha vida, se eu tacar uma semente no chão e chover, pode nascer uma árvore dali, pode nascer uma planta. Esse conhecimento, ele não ignora o conhecimento científico, mas ele não vai ser completo, tá? Geralmente o conhecimento de senso comum, ele é mais baseado em valores, em alguma coisa que eu acredito, alguma coisa que me pareceu ser daquela maneira. Então ele é adquirido através da reflexão, do modo como eu olho o mundo e vou percebendo. Eu não tenho um método para chegar até aquele tipo de conhecimento. Eu não segui um caminho e a partir dali eu falei, pronto, concluo isso. Não. Ele vem à medida que a gente vai adquirindo. Por isso ele não é sistematizado, ele é solto, ainda que ele possa ser verificado. Por exemplo, eu acho que eu percebi que se eu tacar uma semente no chão e chover, vai crescer uma planta. Então eu posso ir lá e colocar uma sementinha no chão e tacar água em cima e ficar esperando e observando para verificar se realmente aquilo que eu achei é verdade e se aquele experimento vai se repetir. Então perceba, tem uma racionalidade no senso comum, mas eu não consigo adquirir a partir desse experimento toda a complexidade daquele fenômeno. Eu não consigo fazer, por exemplo, distinções porque que uma planta cresce mais ou menos, se ela precisa de ar ou não, se ela precisa de muito sol ou pouco sol, por que uma precisa de muito sol, por que outra precisa de pouco sol. Eu tenho uma racionalidade limitada, tá? Por isso que a gente vai dizer que esse tipo de conhecimento, ele tem falhas, ele é falível e ele é inexato, ele é impreciso, tá? Ele poderia ser mais exato. Um outro tipo de conhecimento que eu tenho é o conhecimento filosófico. É um tipo de é o conhecimento da filosofia, né? Ele é baseado em valores, muitas vezes morais e racionais, né? Então eu vou pensando num conjunto de coisas lógicas e eu vou estabelecendo premissas e criando um sistema filosófico. Por isso que a gente diz que ele é sistemático, tá? Ele tenta fazer uma interpretação da realidade de um modo coerente.
A partir desse modelo, a gente diz então que o conhecimento filosófico ele é infalível, ele não apresenta falhas. Não quer dizer que a filosofia ela não pode ser contestada, mas do ponto de vista da filosofia, ela não vai ter falha, porque ela está toda fechadinha dentro de um sistema, dentro de proposições que a princípio seriam lógicas. Mas qual é o problema disso? Eu não consigo verificar, eu não consigo criar um monte de ideias filosóficas e depois sair verificando se elas são verdades ou não, tá? Como eu posso fazer, por exemplo, com a ciência. Um terceiro tipo de conhecimento que eu tenho é o conhecimento religioso ou teológico. Ele é aquele conhecimento valorativo, com base em valores, e a gente diz que ele é inspiracional, porque ele é dito que ele foi inspirado no sobrenatural, ele foi concebido a partir de uma coisa maior, né, de uma divindade. Ele é sistematizado, porque ele tenta explicar tudo, começo da vida, por exemplo, o significado da vida, por que você está aqui, qual é a finalidade da vida, o que vem depois, toda a origem, todo mundo, ele tem um sistema, né? Ele vem com propostas sistemáticas. A gente diz também que ele é infalível e exato. Por quê? Não é que você possa pegar um livro como a Bíblia ou o Alcorão e você não vai encontrar falhas se você observar do ponto de vista da ciência, por exemplo. É claro que isso pode acontecer, mas quando você olha do ponto de vista religioso, ele é considerado infalível, porque foi criado por uma criatura maior. Quando eu penso, Deus criou isso, então Deus é perfeito, não pode haver falhas, ele seria, portanto, exato. Agora, é verificável? Não. Eu posso confirmar que foi tudo aquilo criado por uma criatura superior? Não posso, tá? Isso tudo é baseado em dogmas ou atitudes de fé. Eu não consigo fazer experimento científico e verificar se aquilo é verdade ou não. Então, esse último ponto que eu falei é justamente uma característica que distingue o conhecimento científico. O conhecimento científico ele não é baseado simplesmente em valores, ele é baseado em fatos, tá? Quando eu falo em ciência, eu estou lidando com fatos. Além disso, a gente diz que ele é contingente, porque eu posso sujeitá-lo à experimentação, eu posso fazer testes com ele para ver se aquilo é uma verdade ou não. Por isso que a gente diz que ele é verificável. Então, eu tenho hipóteses e eu posso fazer um teste e confirmar. Olha, realmente isso é verdade. Ou então, no final da minha experiência, eu vou falar, não, isso aqui é uma mentira. Não é bem assim. O conhecimento científico ele é sistemático, porque ele é organizado logicamente sempre, e ele pressupõe um método, um caminho a ser seguido para que a gente consiga atingir esse tipo de conhecimento, e ele é falível, tá? Por que ele é falível? Ele nunca é definitivo. A ciência ela é sempre superável. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no átomo, a ideia de átomo é de uma partícula indivisível. Depois de muito tempo, veio o Rutherford e fala que não, ela pode ser dividida entre algumas partes ali, o próton, o elétron, por exemplo. E depois de muito tempo que a gente achou que isso ficava ali, o átomo, a gente percebeu que é possível dividi-lo ainda mais em outras partes menores. Então, o conhecimento científico, ele nunca é definitivo, ele sempre pode ser superado a partir de novas teorias, novas proposições e novos testes. Por isso que ele é aproximadamente exato. O conhecimento científico nem sempre vai corresponder àquela exatidão que todo mundo acredita, mas ele é muito próximo do que deve ser a realidade. É por isso que a gente vai dizer então que a ciência ela não é o único modo de conhecer o mundo, mas ela é o mais aceito. E por que ela é o mais aceito? Porque a gente vive desde a época moderna aquilo que o Max Weber, né, o sociólogo, chama de desencantamento do mundo, né? Ele quer dizer o seguinte, olha, no mundo desencantado, o homem é quem vai produzir o conhecimento. A gente não vai mais pegar o conhecimento que estão nos livros religiosos, por exemplo. Ninguém vai mais acreditar no conhecimento mítico e vai dizer, olha, choveu porque Zeus ficou bravo. Ninguém vai dizer, olha, aquela pessoa matou porque ela estava endemoniada por uma alma superior. Claro, você pode dizer isso, mas se eu dizer, olha, aquele cara matou porque ele é uma pessoa ruim, ele cometeu uma maldade, você vai ter muito mais chance de convencer as pessoas, tá? Porque no mundo desencantado a gente pensa muito mais com a razão. Então, a probabilidade de você convencer as pessoas de que aquela verdade ela é mais precisa, ela é muito maior se você fizer isso com conhecimento científico. É por isso que a ciência ela vai passar a ser, então, o principal elemento que explica a realidade, em detrimento daqueles outros tipos de conhecimento.
Beleza? Então, pessoal, essa foi a primeira aula e a gente volta logo mais com um pouco sobre metodologia científica. Um grande abraço e até lá.